Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4, Ministério Pão Vivo em Gotinhas da Verdade. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética. A gente continua em Apocalipse, capítulo 12, verso 6. Este verso que registra a fuga da mulher para o deserto. Esta fuga que se deu há tempos muito distantes. Aconteceu na ascensão de Jesus. Quando ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e então o diabo derrotado. Porque na sua queda, na primeira, Porque a gente vai ver hoje que o dragão terá mais uma queda. Então, na sua primeira queda, querendo impedir o plano, o propósito de Deus, ele se deteve, parou diante da mulher que estava grávida, cuja finalidade ele tinha devorar o filho varão. Para quem conhece a história do nascimento, sabe que isto começou a ter o seu cumprimento literal no nascimento de Jesus, no tempo de Herodes, aquele que a história chama de o Grande. Aliás, ele pode ter sido o grande no aspecto administrativo, mas no espiritual ele foi um animal. Lembre que quando ele soube que Jesus tinha nascido, que os próprios magos, que provavelmente eram um astrólogo ou ocultista, os próprios magos reconheciam que tinha nascido o rei dos judeus. E Herodes, sentindo o seu ciúme aguçado, ele então ordenou, não sabendo aonde que Jesus, o menino, estava, ele ordenou um verdadeiro morticínio infantil, um genocídio. Ele mandou que matassem todos os meninos de 2 anos abaixo, cuja finalidade era encontrar nessa faixa etária, encontrar Jesus e matá-lo. Era o primeiro golpe do dragão contra o filho varão, mas, na realidade, ele foi frustrado. Apocalipse registra que o filho varão foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vamos nos situar, então, na linha do tempo, isto é, olhar um fato ocorrido há milênios e um que ocorrerá futuramente, quando da volta de Jesus, poucos anos antes, porque o texto diz que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde tem Deus lugar preparado para
ela onde será alimentada por 1.260 dias. Período que quer dizer 3 anos e meio, que será o tempo da grande tribulação. Quando a gente chega no verso 13, aliás, no verso 12, fala da queda de Satanás. Não, essa queda aqui não é uma referência ao que aconteceu no passado, quando ele atraiu após si 1/3 dos anjos do céu e ele foi vencido e com ele caiu sobre a terra. No verso 12, fala de uma batalha diferente, mais forte. Diz de uma peleja entre Miguel e seus anjos, e pelejaram também o dragão e os seus anjos, e eles não subsistiram, e diz o texto, não achou mais lugar para eles no céu. Tem que marcar bem essa expressão. Aqui se trata, diz o texto, que ele, Satanás, e seus anjos foram expulsos para a terra. O que a gente vai entrar em detalhes em outros vídeos. Mas agora, ele sendo expulso à terra, diz o texto que ele foi fazer guerra, ele foi perseguir a mulher. Ele ainda não esqueceu. A revolta dele é grande contra a nação de Israel. Diz o texto que Deus deu 2 asas da grande águia para que a mulher fugisse ou voasse para o deserto. Este deserto é literal. Não é nada de espiritual aqui. Não é nada de figurado. Sabe por quê? A gente lembra de Êxodo 19:4, logo após Israel passar o Mar Vermelho, aquele milagre indescritível, Deus fez uma proposta de aliança para eles e fez-os lembrar: eu vos conduzi sobre as asas da grande águia. Meu Deus, que mistério, que maravilha! A gente sabe que o Senhor fez um milagre, mas aparece aí uma grande ave, a águia. Foi uma maneira, foi uma linguagem usada por Deus para descrever o que tinha acontecido, para descrever o milagre. E agora isto voltará a acontecer no futuro. Lembre os 2 fatos na linha do tempo estão separados por milênios, pois o primeiro fato, a ascensão de Jesus, a fuga da mulher para o deserto, significa todos esses milênios em que Satanás indiretamente persegue Israel. E logo após a sua expulsão para a terra, que se dará
no início da grande tribulação, dos 1260 dias, os 3 anos e meio, visto que o texto mostra que ele e seus anjos foram expulsos para a terra e não se achou mais lugar para eles. Aí então ele parte em perseguição contra a mulher, contra Israel. E é incrível, o texto mostra como lá em Êxodo 19, que foi dada à mulher 2 asas da grande águia, para que ela voasse para o deserto, e chama o deserto de o seu lugar. Mais uma vez, conforme lá no passado Deus usou a águia, contando a história da libertação, aqui ele usa a mesma figura. Eu sei que a maioria fica perguntando, mas como será este deserto? Como será a condução de Israel para este deserto em um tempo tão difícil que será o começo da grande tribulação? É só você lembrar, é só nós lembrarmos que como foi, como explicar que Moisés bateu aquela varinha no Mar Morto e o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto e os inimigos foram engolidos pelas águas. É só lembrar naquele tempo. Olha, esse vídeo a gente tem que parar, mas ficam muitas indagações que serão respondidas à medida que venham os vídeos posteriores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.